na Band News FM. Aí vem Denilson! Denilson neles. Oferecimento Iveco Daily. Surpreenda-se com o novo Iveco Daily. Acesse ivecodaily.com.br e saiba mais. E Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Ele já está aqui para analisar a partida de ontem, clássico, que terminou no empate de 0-0. Corinthians e São Paulo empataram sem gols. E aí, emocionante? Que divertido. Vou falar baixo pros ouvintes, porque... Uma boa tarde, Pablo, Débora, ouvintes. Eu queria falar um pouco... Meu Deus do céu, eu queria falar um pouco desse clássico. Foi o frio, rapaz. O frio deu uma Cara, que clássico. Vamos começar a falar, por exemplo, só pela escalação. Vamos falar do São Paulo, que São Paulo que tinha essa expectativa da quebra de um tabu aí de... Foram 14 jogos, enfim, agora 15 jogos, sem o São Paulo vencer lá na Arena, depois da nova Arena, né, a Neoquímica Arena do Corinthians. O Corinthians venceu 10 vezes e agora são 5 empates. Assim, o São Paulo realmente não consegue quebrar esse tabu jogando no campo do Corinthians, na Arena Corinthians. E o mais assustador para mim em relação ao São Paulo foi mais uma vez a escalação, porque ele coloca ontem o Juan Branda, que é o auxiliar do Crespo, ele colocou como atacante o Éder e ali como um segundo atacante o Benítez. Eu explico por quê. O Benítez hoje é um dos raros jogadores, e eu posso citar, sei lá, o Veiga, Nenê no Fluminense, o próprio Gustavo Scarpa no Palmeiras, que são esses jogadores criativos, do meio de campo à frente, que quebram essas linhas de marcação com drible ou com um passe vertical. O que conheceríamos como camisa 10? O famoso camisa 10, Alex da antiga, sabe? O Pet, que jogou no Flamengo, enfim, Djalminha. São jogadores que, quando você tem uma linha de defesa como tinha o Corinthians ontem, ou você dá um drible ali num volante, e você já encara o sistema defensivo, você já cria uma dificuldade pro adversário, e aí ele coloca o Benítez como praticamente um segundo atacante, e você tira totalmente as características do jogador, porque recebe a bola muitas vezes de costas, e aí não tem uma aproximação, no caso de ontem, de Lisieiro, de Daniel Alves. E aí fica muito difícil o jogo ter uma sequência de jogo. Pelo lado do Corinthians, o Corinthians também mostrou ao longo do jogo que estava satisfeito com o empate, que não queria perder. Eu não quero ganhar, mas eu também não quero perder. Então o empate é o suficiente. Porque quando ele faz uma linha de 5 no meio de campo, recuando o Gustavo Mosquito e o Vital para se juntar ali ao Vitinho, Gabriel e Cantillo no meio de campo, ele tá mostrando pro São Paulo que ele também não quer ganhar. O Jô ontem, a gente tem criticado muito o Jô por causa do desempenho, mas ontem foi uma exceção. Ele até tentou, todas as vezes que a bola chegava, que o Corinthians tentou um jogo mais direto, e aí o Jô às vezes conseguia na disputa, principalmente com o Miranda, Bruno Alves ali, ele conseguia segurar a bola, mas assim, a hora que ele levantava a cabeça, tava Cantillo, Vitinho, Vital, os caras tudo lá atrás no meio de campo, então eu ficava meio sem opção. Então o jogo foi isso, o jogo foi um jogo burocrático das duas equipes, nenhum time mostrou coragem, e aí você ouve a coletiva do Silvinho elogiando muito o sistema defensivo, que a gente não tá sofrendo, que a gente tá bem taticamente. O torcedor corintiano não quer isso, beleza, um time seguro no sistema defensivo, mas quer ver um time criando possibilidades de gols. Ontem o Volpi trabalhou 2 vezes, o Cássio 2 vezes na entrada do Rodrigo Nestor e do Vitor Bueno no segundo tempo, que o São Paulo esboçou alguma reação, mas um jogo muito ruim tecnicamente, um clássico muito ruim tecnicamente. Para esses times sonharem algo melhor, principalmente o São Paulo, que está na zona de rebaixamento, precisa começar a vencer os seus próximos jogos. Ponto positivo, tá? Só uma teoria aqui, que na prática, obviamente, as coisas são diferentes. O São Paulo enfrenta agora o Bragantino, que é o líder da competição, a próxima rodada. O Bragantino joga hoje, mas enfrenta na próxima rodada do São Paulo o Bragantino. O Bragantino é um time que propõe jogo, que gosta de jogar, que vai pra cima. Então pode ser líder, né? Pode ser favorável, Pablo, pro jogo do São Paulo, também de criação, mas desde quando o Juan Branda, que é o auxiliar, colocar os jogadores na posição que pode render. Só pra finalizar, já tinha acontecido isso com o Reinaldo quando colocou ele como um zagueiro. Tirou totalmente a melhor característica do Reinaldo, que é apoiar, que é atacar pelo lado esquerdo. E ontem ele fez mais uma vez isso com o Benítez jogando numa posição que não é a dele. Quero te fazer uma provocação, é até absurda até certo ponto, mas não sei se faz sentido. O título paulista deu uma acomodada no São Paulo para a temporada?
Não, eu acho que não, Pablo, acomodar não, mas assim, o que mais prejudicou o São Paulo, ou está prejudicando o São Paulo nesse início de Campeonato Brasileiro, são as ausências. O São Paulo perdeu o Daniel Alves por um longo tempo, perdeu o Luan por um longo tempo, perdeu o Benítez por um longo tempo, então Miranda, que voltou ontem, não era nem para ele ter voltado ontem, e na prévia, no estudo que eu faço sempre assim no dia do jogo, ele estava como uma opção no banco de reserva, mas você vê a necessidade de voltar a ter segurança no sistema defensivo, que ele coloca o Miranda como titular, tanto é que no finalzinho ele substitui o Miranda, coloca o Diego Costa e tira o Miranda do jogo. Ele forçou uma situação que eu acho também que é ruim, que é uma decisão equivocada por parte da comissão técnica. Apesar da experiência do Miranda em falar, olha, eu consigo jogar, porque eu sempre falo, o melhor médico é o atleta. Não tem fisiologia, não tem exames. Se o jogador falar assim, poxa, eu tô bem, eu quero jogar, a comissão técnica tem que respeitar a decisão desse jogador. Obviamente, eu tô falando de um cara que tem uma bagagem, tem uma experiência que é o Miranda. Nenhum, enfim, juvenil na linguagem do jogador vai ter de repente, essa coragem de falar pro treinador, não, eu tô bem para jogar. Ele vai respeitar, aliás, a decisão que for tomada pela comissão técnica. Ô, Denilson, o que tá acontecendo com o Grêmio? Entrou numa crise profunda? Seu time, o Grêmio? Não. Tô zoando. Oh, mas é o da Ellen Brown que ele tava aqui no perguntou mais período cedo na das maquiagem. férias. Ele falou, Débora, pra que time você torce? Eu falei, já tá comendo pelas beiradas. Esse sim tá chamando muita atenção. Que por sinal, Pablo, também foi campeão gaúcho. Assim como o São Paulo campeão paulista. Tá assim, a situação do Grêmio é realmente assustadora. Porque quando o Renato Gaúcho sai do Grêmio, e não só por causa dos resultados, mas em divergências ali de opiniões com a diretoria do Grêmio, então o Renato Gaúcho preferiu pegar o boné e sair. E aí veio a contratação, e eu fui a favor da contratação do Thiago Nunes, porque realmente eu acho o Thiago Nunes um treinador com uma ideia de jogo interessante. Ele fez um trabalho já num passado já distante com o Atlético Paranaense, um trabalho muito legal, foi campeão, ganhando de Flamengo, ganhando de Internacional, enfim, com o Atlético Paranaense, que por sinal vem fazendo um bom campeonato. Hoje é o segundo colocado do Campeonato Atlético Paranaense, que venceu o Fluminense. Mas o assunto é o Grêmio, e o que mais me chama a atenção é o desempenho dos jogadores, que são os protagonistas, então a gente não pode tirar a responsabilidade do jogador. E o Grêmio tem jogado muito mal. Você vê um time que não consegue marcar pressão, um time que não consegue se defender bem, um time que não tem um padrão. E quando eu falo padrão vamos entrar hoje, a gente pode criticar o Corinthians, tá? De não sair pro jogo, mas a gente vê que o Corinthians tá propondo aquilo ali. É o jogo do Corinthians. Defendendo, é feio? É feio. Não sair pro jogo? Mas tem um padrão. Ou de repente é um início de ideia que o Silvinho quer. O Grêmio a gente não consegue nem ver isso. A gente não vê se o Grêmio entra em campo para atacar, para jogar no campo do adversário, ou se quer defender e explorar um contra-ataque, a gente não tá conseguindo ver um padrão. E isso, obviamente, se você olhar na classificação, último colocado de um campeonato que tem 20 clubes, o Grêmio que recentemente conquistou títulos importantes, 2 pontos, gera a desconfiança, e o maior mandatário do clube deu uma coletiva e falou isso. Se o computador colaborar, agora sim, vamos ouvi-lo. Não tem mais espaço para perder, não tem mais espaço para derrota, não tem mais espaço para vacilar, não tem mais espaço para ficar esperando. Ou nós fizemos a mudança através de uma atitude forte e ganhamos uma partida, ganhamos o jogo, ou então vamos começar de novo. É exatamente assim que funcionam as coisas, não tem como ser diferente. O que, se não foi dito com essa clareza, eu estou dizendo agora. Bom, um time que tem Rafinha, que tem Douglas Costa também, que tem o próprio Thiago Nunes, como é que isso pode repercutir dentro do vestiário, Denilson? Assim, foi um recado direto pro treinador, né? Isso tá muito claro na sonora do presidente, do máximo mandatário do clube, incomodadíssimo com a situação do time, mas o recado é diretamente pro Thiago Nunes. O Thiago Nunes está numa situação extremamente desconfortável, e me arrisco em dizer que ele enfrenta agora a próxima rodada do Atlético Goianiense, que hoje é o 8º colocado com 10 pontos. E o Grêmio tá lá embaixo, ou seja, virou um jogo de vida ou morte. Não é aquele resultado, Pablo, Ellen, ouvintes, de empatamos jogando bem, criamos possibilidades, mas empatamos o jogo. Se acontecer isso, o Thiago Nunes está fora na semana que vem. A sonora do presidente ela é muito clara. Volta a fazer uma comparação, uma analogia de posicionamento de presidentes, como foi feito com o Gagliotti, com o Abel há 10 dias. Que é esse posicionamento. Então o Thiago Nunes corre risco, sim. É chato a gente falar sobre isso, porque a gente quer ver um treinador
durando no cargo, fazendo o seu trabalho, mas essa cultura do futebol brasileiro, mesmo com a criação da lei, né, que você não pode ter 2 treinadores durante o ano, né, dirigindo o time, então já teve o Renato Gaúcho, agora tá tendo o Thiago Nunes, mas aí tem aquela brechinha na lei de que mútuo acordo, né, revolve, o mútuo acordo te permite ter um outro treinador. Então, assim, para finalizar, o Grêmio vive uma situação constrangedora no Campeonato Brasileiro, um time que tem qualidade, você citou aí alguns nomes do time do Grêmio, mas essa sonora do Bolzão, ela foi uma sonora pesada e diretamente pro treinador, ou seja, se o Grêmio não conseguir vencer o Atlético Goianiense na próxima rodada, Thiago Nunes vai perder o emprego. Vamos aguardar e assistir e acompanhar. Você volta amanhã? Eu volto amanhã. Opa! Parou pra Volta pensar, amanhã. É isso, hein? Parou pra Tá bom. pensar. Sexta-feira? Então até amanhã, Denilson. Um beijo, tchau. Valeu, Denilson.